Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, eu quero conversar com uma garota muito legal que eu conheci há pouco tempo, né? E eu tenho feito muitos contatos legais, né? E eu trago sempre aqui para você que está me assistindo, né? Também conhecer essas pessoas e ver o quanto elas são inspiradoras. E hoje nós vamos falar com a Vanessa Batiste, ela que é empreendedora, mentora, consultora de negócios e professora universitária na Unicinos. Ela também tem projeto, né? Onde ela é sócia, cofundadora, diretora de marketing de vendas da Vigas Collab. E eu vou chamar aqui a querida Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa, ao nosso programa As Pessoas Inspiram. Olá, Eliane, tudo bem? Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ai, que delícia, que delícia. Eu disse, sempre é bom, né, a gente conversar, entender um pouco mais de como é a trajetória de vida das pessoas, e essas trajetórias, elas fazem com que a gente se inspire, né, a gente descubra novos caminhos, novas oportunidades. E a Vanessa, né, tem uma história muito legal aqui para nos contar, principalmente do projeto que ela tem. E eu queria te ouvir, Vanessa, primeiramente, assim, me conta um pouquinho da tua história e como é que tu foi parar na Vigas. Então, vamos lá, Eliane. Batiste, né, gente, família de origem italiana, a gente brinca, né, os gringos aqui do Rio Grande do Sul, todo mundo tem algum parente na família que já tem negócio, né? Então, essa questão do empreendedorismo sempre teve muito presente na minha vida, né? Eu tenho aí mãe super empreendedora, acho que é a minha primeira referência, assim, e a maior referência, né? Sempre foi uma mulher que sempre trabalhou, aquela coisa toda, né, fora de casa, e trabalhava muito por conta, era representante comercial, fazia as coisas dela, aquela coisa toda, então tinha essa referência dela, né, trabalha com moda também, então sempre trabalhou fora de casa e sempre fez a carreira, né, então é uma mulher super empreendedora para frente do tempo, assim, que realmente inspirou, né, e aí a família dela, né, os meus tios todos têm mercadinho, trabalham com vendas, né, então tenho essa vivência familiar aí pelo lado da minha mãe, e pelo lado do meu pai eu tenho uma vivência de intraempreendedorismo, né, meu pai trabalhou em 2 ou 3 empresas e na última que trabalhou, né, trabalhou a vida inteira, assim, né, meio que, como gestor, né, daquele negócio, que era uma empresa familiar, então eu tinha esses 2 lados, né, um mais técnico, assim, na área de gestão e os outros mais empreendedores, né. E sempre gostei de conhecer negócios, isso foi uma coisa interessante, assim, né, uma coisa interessante, viaja, vai ver, eu quero saber, eu quero ir numa fábrica, eu quero entender como é que é feito, né? Eu quero ver aquele produto, que matéria-prima que entra, do que é feito, como que é feito, como que sai lá na ponta, né? Então, isso desde criança, assim, né? Aquela coisa de até desmanchar as coisas, às vezes, quando a infância, para ver o que tinha dentro, né? Então, essa curiosidade, assim, essa inquietude também, daria para dizer, né? Acabou me levando aí para essa questão do empreendedorismo, né? E aí a gente vai crescendo, né? A gente observa os exemplos que a gente tem em casa, as vivências, né? Os estímulos que a gente tem, a questão da educação mais formal também, né? Então participava de projetos de movimentos estudantis, né? De gincanas na escola, aquela coisa toda, né? Exercendo aí liderança, né? Arrecadando recurso, vamos fazer acontecer, vamos organizar as atividades, quem vai fazer o quê, né? Isso sempre foi uma frente assim que fui desenvolvendo, assim, né, ao longo da vida. E aí depois fui para a graduação de economia, né, eu comecei na administração e depois eu fui para economia, e o meu primeiro emprego, né, fora do negócio familiar, assim, que a minha mãe teve uma loja na época da minha adolescência aí, que foi até o começo da fase adulta, que daí eu acabei trabalhando lá um pouco também, né, eu atuei numa incubadora de empresas, e aí realmente eu me apaixonei por apoiar empreendedores, por trabalhar com micro e pequenos negócios, né, e foi nesse primeiro emprego, assim, que era incubadora do La Salle, na época, em Canoas, né, eu decidi que não, eu vou trabalhar com educação e vou trabalhar com empreendedorismo, né, então esse foi o começo do empreendedorismo, né, desde então atuei em algumas empresas, né, tive 2 empresas antes da Vigas, né, e agora nós estamos com a Vigas Collab, que foi uma empresa que eu fundei com mais 4 sócias, né, 4 mulheres, todas professoras universitárias, né, já foram, uma já está aposentada, né, mas todas professoras universitárias de áreas diferentes, e que a gente acabou se encontrando nesse caminho profissional e nessa trajetória profissional na vida, vimos que tínhamos valores, né, propósitos semelhantes, embora expertises e áreas e personalidades diferentes, né, e acabamos juntando para criar a Vigas, né, que é essa empresa aí do nosso ecossistema aqui, que atua
com apoio a empreendedores, a negócios já estabelecidos, novos negócios, pessoal que quer daqui a pouco fazer um olhar aí para o impacto que está gerando, né, Eliane, não só o econômico, pensar um pouquinho essa atuação. Muito bem. E Vanessa, olha só, tu tocaste numa coisa, né? Eu também sou pesquisadora da área do empreendedorismo, né? E eu sempre me questiono, né? O que é o empreendedorismo? Se a gente for olhar na literatura, né? Tem tantas coisas que é o empreendedorismo, né? Eu queria entender para ti, assim, o que significa o empreender para o ser humano hoje? Bem, para mim, Eliane, empreender tem a ver aí com a gente fazer acontecer, né? A gente sonhar e correr atrás para realizar esse sonho, né? Seja, às vezes a gente pode realizar o sonho na semana que vem, quem é privilegiado tem os recursos, né? Consegue fazer, às vezes a gente pode levar mais tempo, mas a gente sonha, que não deixa de ser colocar um objetivo, uma meta e vamos correr atrás para fazer acontecer, né? Nesse sonhar e realizar, além de criar valor, agora eu tenho a partir da Vigas, esse olhar também para valor compartilhado, né? Então, assim, não só criar o valor que eu vou me apropriar, a gente precisa compartilhar e distribuir esse valor também gerado, né, econômico aí dos nossos negócios, da nossa frente de atuação, dentre outras coisas, né? Então, tem essa questão, assim, né? Óbvio que academicamente, né, a gente que tem essa frente, esse papel, né, esse chapéu aí que a gente brinca de professor pesquisador também, que nos dá aí muito repertório, né, para falar sobre, como tu bem falaste, né, Eliane, a gente tem aí muitos autores que trabalham em empreendedorismo. E eu dou aula de empreendedorismo, né, desde que eu comecei na docência, né, foi o primeiro tema que eu leciono, e é o que eu leciono hoje, eu só leciono empreendedorismo, não trabalho com outro tema, embora eu tenha lecionado bastante na economia, na área de relações interorganizacionais, né, e algumas outras coisas, mas hoje eu só trabalho com empreendedorismo, acabei focando, né, e a gente sabe que empreendedorismo é tanto um processo quanto uma competência, né? E aí é bem importante, assim, às vezes a gente tem aquele mito, né? Quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente vai conversar com um grupo de pessoas, que não, o empreendedor já nasce pronto, aquela coisa toda, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente pode desenvolver isso, né? Claro que não todas as características, que não tem consenso também de quais são todas as características do que é uma pessoa empreendedora, mas empreendedorismo como processo a gente pode praticar, né? Tem as etapas, tem ferramentas que nos ajudam, tem outras pessoas que daí vão ter competências diferentes e a gente junta, né? Para isso que a gente trabalha em grupo, trabalha em equipe. Então, é nesse sentido. E um último ponto que para mim é bem importante no empreendedorismo, eu atuo muito com startups, né? Os negócios de base tecnológica, escaláveis, né? Negócios inovadores aí, escaláveis. E justamente o aprender com o erro, que eu acho que isso vem muito, né? Dessa geração aí, desses negócios que originados na incerteza, né, precisavam aceitar da melhor forma esse erro e vamos lá, o que a gente aprende com ele para a gente ir de novo. Então, isso é bem importante, né, para mim. O empreendedor, ele erra, né, pode dar aquela choradinha, né, se for o primeiro erro, que ele luta, mas depois aprende, vamos de novo, não vamos errar no mesmo lugar e assim vai. Que maravilha, é isso aí mesmo. Eu sempre digo que, para mim, o empreendedorismo é uma atitude, né? Uma atitude perante a vida, né? E eu acho que é assim que tu também tens essa mesma visão, né? E tu que trabalha, assim, dentro do campo acadêmico, né? E tem trabalhado também com as startups, né? Com esses negócios que estão surgindo. Quais são o que tu vê, assim, que as pessoas mais têm de desafios? Qual é o desafio do empreendedor, da empreendedora aqui no Brasil? Vamos lá, então, são muitos, né? Se a gente for pensar o nosso próprio ambiente, infelizmente, ele traz muitos desafios, né? No cenário, no ambiente, nas questões de regulatórias, né? Tributárias, a gente sabe que o nosso ambiente ele não é assim muito convidativo, né? Para a gente começar um negócio próprio. Mas vamos falar do que está mais ao nosso alcance, assim, né? Questões relacionadas às pessoas, mesmo aos times, né? Internamente nos nossos negócios. Eu acho que uma coisa que é bem importante, né? Que é um desafio não só dos empreendedores, mas de todas as pessoas e os profissionais, se a gente for pensar, é a questão da comunicação, né? A comunicação, isso fazer entender, assim, eu fico pensando, eu estou na minha terceira empresa, né? E eu tenho 4 sócias que nós nos conhecemos aí há mais de 10 anos, já trabalhamos juntas, aquela coisa toda. E às vezes tu ainda tens, né? Tu fala uma coisa, não, eu entendi, daí tu vai ver, tá, mas o que eu falei? Não, mas eu não falei isso. Não, mas então, assim, e isso que a gente convive, né? Muito. Imagina, então, essa atuação com outros atores, com clientes,
né, com parceiros, com outras empresas, etc., a gente se fazer entender, né, e colocar todo mundo na mesma página. Então, essa é uma questão importante. E um aprendizado desse desafio, assim, constante de trabalhar a comunicação é a questão de que, bom, o que é óbvio, às vezes a gente precisa dizer, né? Para a gente já está dado e a gente esquece disso. Ah, não, mas eu para mim já é normal ter que fazer dessa forma. Não, mas olha só, isso é para mim, né? Trabalho lá com jovens, trabalho com as minhas sócias que têm sócias da minha idade, mais experientes, aquela coisa toda, trabalho com clientes, né? Mais experientes, da mesma idade, com mais repertório ou menos, aquela coisa toda, isso é uma coisa importante, né? Às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para ti, né? Ele não é óbvio para quem está nos assistindo. Então, esse alinhamento, né? E essa comunicação do que parece ser, nossa, isso aí não tem nada a ver, né? Eu nem precisava falar, é algo importante que facilita muito, né, o entendimento e o que a gente tem que fazer, né? Então, nos times, com os clientes, com os fornecedores, né? Em eventos que a gente vai participar, essa questão da comunicação, eu diria que é o problema da humanidade, né? O de conseguir comunicar É direito, verdade. né? É verdade. E Vanessa, olha só, tu falaste aqui da Vigas, né? Me fala um pouquinho assim, quando surgiu, por que surgiu, né? E qual é assim a ideia principal de vocês com relação a essa geração, né, de um negócio no mundo, né? Fala pra gente. Bom, a Vigas Collab, então, ela é uma empresa, né, que a gente trabalha com vários tipos de produtos, assim, né, e serviços que auxiliam empresas e organizações a se transformarem, daqui a pouco empresas, organizações, pessoas, né, a se transformarem para gerar mais impacto positivo no mundo, é assim que a gente tem se colocado, então a gente pode trabalhar desde experiências educacionais, projetos, consultoria, mentoria, né, e para várias frentes. Mas a Vigas, ela surgiu, como eu comentei, essa já é a minha terceira empresa, né, Eliane, e a segunda empresa, ela foi uma empresa já que trabalhava com educação empreendedora, que a gente trabalhava prioritariamente com o público pessoa física, né, o empreendedor, o candidato empreendedor, que precisava qualificar sua ideia, modelar melhor a sua ideia de negócios, né, até poder chegar num ponto que essas ideias estão organizadas e pudesse tomar decisão. Mas aí, ao longo dessa atuação dessa empresa, né, que ela também teve um espaço físico, e aí a gente acabou encerrando as operações quando veio a pandemia, né, por motivos óbvios, né, tinha um coworking, aquela coisa toda, junto nessa operação aí dos projetos de educação empreendedora. A Vigas a gente começou a perceber nessa empresa e em sala de aula, quando a gente tinha os alunos do empreendedorismo que depois vinham procurar. Ah, prof, queria conversar contigo aí sobre uma ideia que eu tinha. Vani, vamos tomar um café? Fui teu aluno lá em 2000 Batatinha, eu quero trocar uma ideia também sobre uma ideia de projeto que eu estou aqui. E a gente começa a perceber, especialmente nessa nova geração, uma preocupação maior com algumas causas, né? Com alguns uma forma da gente ver os negócios que não só para se gerar impacto econômico, que é óbvio que isso é bem importante, né, Eliane? A gente não pode dizer que não. Eu sou economista, eu sempre puxo o pessoal para a terra, assim, que nem eu brinco, tem que gerar dinheiro para pagar as contas, senão não vai adiantar, né? Mas a gente percebe essa mudança que só o lucro, só o resultado econômico não resolvia, né? O pessoal, esse mais novo, queria trabalhar também com um propósito maior, queria deixar aquele legado no planeta, né? Queria olhar, né? Tipo, de certa forma, vamos trabalhar via capitalismo consciente, né? Vamos trabalhar um negócio bom para o planeta, vamos trabalhar um negócio de impacto mesmo socioambiental, que é um negócio mais, uma categoria mais, como é que a gente pode dizer, talvez um pouco mais restrita dos negócios com impacto, né? Que geram um impacto positivo, conceitualmente falando, mas a gente percebe essa preocupação. E além dos que estavam vindo, a gente percebe também toda uma onda ESG, né? Toda uma onda de uma preocupação das empresas com o ambiental já vinha, até por questões regulatórias, né, aquela coisa toda, mas o social, né, como que a gente vai dar conta aí de colaboradores, de comunidade, de uma série de outras vertentes, né, a gente atuar melhor aí onde estamos instalados, aquela coisa toda. E aí a gente começou a olhar, tinha uma sócia que era muito amiga, né, que não era sócia na primeira empresa essa, a Aurélia, né, que ela tinha todo um olhar, assim, ó, já está desde 2015, se eu não me engano, trabalhando com esse olhar
para o impacto a partir do Academia ICL, o programa Academia do Instituto Cidadania Empresarial, e aí ela sempre provocava muito, né? E aí a gente começa a ver mesmo isso, o pessoal procurando novos formatos, né, de negócio. Nós não, então tá bom, então vamos criar vigas, né? Então temos aí as 5 sócias, cada uma numa expertise, para atuar dessa forma, né? Para já modelar negócios que são negócios de impacto ou que querem causar impacto positivo, de certa forma, sustentáveis, responsáveis, né, conscientes. Aí a gente tem muitas denominações, né, dependendo de como tu queres te posicionar o teu negócio, mas também fazendo esse olhar para a empresa, que no outro negócio a gente não tinha. Então foi aí que surgiu a Vigas, né? Nós temos todo esse conhecimento também, nós somos múltiplas e todas muito empreendedoras, né? Não adianta ser só docente, a gente brinca, né, Eliane? Então eu só docente como se fosse pouca coisa, né, gente? Mas a gente tem essa atuação no mercado, de certa forma, e aí veio a Vigas, né? Para a gente trabalhar e colocar em prática, assim, né? E colocar a favor, a serviço também das pessoas, das organizações, todo esse conhecimento, né? Todas aí mais de 20 anos de atuação de mercado, né? Uma trajetória de pesquisa que a gente sabe que às vezes a gente precisa traduzir, né, Eliane, que vem da academia para o mercado, né? E a gente precisa de gente que faça isso também, aí a gente se coloca nesse sentido, assim, né? Tudo que a gente faz na Vigas é muito inspirado, né? Muito calcado em conhecimento técnico, científico, né? Embasado, né? Não é só aquela coisa que às vezes a gente sabe que tem colegas que não têm assim tanto conhecimento ou estão muito no começo da carreira e já vão, né? E a gente tem anos e anos de pesquisa, então trazer isso e colocar à disposição do mercado, né? Para a gente poder transformar o nosso mundo para um lugar melhor aí para todos nós vivermos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E tu tocaste em duas coisas muito importantes que para mim, assim, né, que é essa riqueza da multiplicidade, da pluralidade que as pessoas têm, né? Eu vim num programa também de acadêmico, né, multidisciplinar, onde a gente eu trabalhava com muitas pessoas, assim, que não eram da minha área, né? Tu comentaste que a Vigas, ela também tem, assim, muitas frentes, né? São pessoas distintas que vieram de áreas diferentes, e isso dá uma riqueza muito grande para o negócio, né? E para quem se relaciona com vocês, né? Porque tem muitas visões nesse projeto, né? Isso é a riqueza do mundo, né? Eu sempre digo aqui que o Brasil ele é muito rico porque a gente tem essa pluralidade, tem todo essa construção, né, que é tão diferente, né? Se a gente for olhar Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, gente, olha, é uma coisa muito linda de se ver, né? E aí, Vanessa, eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu acho que dentro dessa linha de talvez pensar no empreendedorismo para o Brasil como uma solução, né, como uma alternativa de crescimento econômico e também de olhar para a sociedade, para o planeta, né? Para mim, assim, ele é muito caro essa questão da gente conseguir unir os atores, né? Tu falaste, por exemplo, a universidade conectada com o mercado, né? O cidadão, os governos, né? Como é que tu enxerga isso e tu vê assim uma luz no final do túnel para essa nossa perspectiva aqui de Brasil? Essa é uma pergunta de milhões, né, De Eliane? A milhões, gente não né? Eu conseguir tô responder. anotando aqui, né? Porque o que que acontece? Realmente, a gente sai de uma visão de trabalhar somente relações interorganizacionais, se a gente pensa, né, para uma visão de trabalhar ecossistemas, né, Eliane? E ecossistema a gente sabe que é diferente, embora seja um conceito aí inspirado na biologia, né, onde a gente tem aí os ecossistemas biológicos, que daí tem, né, a gente entende os elementos químicos, físicos, né, vivos, mortos, aquela coisa toda que estão ali, né, e são interdependentes, né, tem essa dependência uns dos outros, a gente importa isso para o ambiente de negócios, né? E eu acredito que tem várias frentes, né? E a gente apresenta avanços em algumas questões, assim, mas a gente ainda precisa avançar, né? E o que eu acredito, assim, né? Para a gente olhar que pode ser aí caminho, né? Tipo assim, quando a gente for trabalhar essa questão ecossistêmica, como tu falaste, são muitos atores, né? E dependendo do ecossistema mais regional, porque é muito difícil a gente falar de um ecossistema brasileiro, porque, como tu bem falaste, né? Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte são dois mundos completamente diferentes, né? Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, aquela coisa toda, pela nossa dimensão continental, e aí toda a questão histórica, cultural, que a gente sabe, né, da nossa formação enquanto país ainda super recente, né, e reconhecendo aí algumas coisas, tu trouxeste a questão da diversidade, que é super importante, né, Eliane, olhando aí os nossos povos originários, olhando aí, né, a população
que veio, né, da África escravizada e também contribui, ainda está muito à margem, né, e os colonos que vieram também, né, então toda essa miscigenação aí, né, que monta esse caldo aí de Brasil que a gente sabe que é uma loucura, né, mas ecossistema, o que eu acredito, assim, a gente tem que olhar muito para essa questão da diversidade também e aprender, né, o respeito, né, a essas questões e as opiniões e algumas outras coisas, porque quando a gente fala em ecossistema de negócios, né, e a gente fala da universidade, a gente fala de um parque tecnológico, de uma incubadora, uma associação, empresários, né, a sociedade civil, movimentos, né, o poder público, tem muitos atores aí, né? E cada ator, obviamente, tem o seu propósito, tem o seu objetivo, né? Tem a sua finalidade para que existe, né? E aí, às vezes, é isso, assim, tem que alinhar, né? Ah, qual é que é o papel da empresa? A empresa, beleza, tem que gerar, então, resultado econômico para se sustentar, mas o que mais que a empresa vai gerar, né? Ela vai gerar, então, emprego, renda, o basicão, né? A questão aí fiscal que a gente brinca, né? Impostos, divisas, dentre outras coisas, mas tá, o que mais, né? Vai trabalhar desenvolvimento, é um negócio que tem a ver aí com resolver problemas, né, sociais e ambientais também, então o que traz? E aí alinha, não, então tá, eu preciso inovar, então eu vou atrás da universidade, vou conversar com a universidade para daqui a pouco fazer um projeto de inovação aberta juntos, né, para entender alguma coisa, para buscar o conhecimento, que a gente sabe que na universidade a gente produz muito conhecimento e às vezes fica na universidade, então como que a gente consegue fazer essas pontes, né, relação universidade-empresa, a gente já tem um certo tempo no Brasil, né, mas ainda tem muitos desafios, né, para ser levado, porque afinal a universidade, ela tem um propósito e ela tem tempos diferentes, né, do que a gente tem, por exemplo, na empresa, do que a gente tem na sociedade civil, né, e do que a gente tem nessa geração nova que está entrando agora no mercado de trabalho, que são, assim, ligados, né, e ligeiros demais, né, essa coisa super imediata, e a gente sabe que às vezes quando a gente trabalha ecossistema, e essa perspectiva de um prazo mais amplo, quando a gente fala em desenvolvimento, que tu trouxeste, aí médio e longo prazo, não é assim, né, a gente tem que começar a construir trabalho de formiguinha, né, o que cada um vai conseguir fazer, de conseguir sentar todo mundo à mesma mesa, né, sem importar, com respeito, né, e todo mundo se ouvindo, sem importar também as divergências daqui a pouco, a gente pode divergir, né, eu posso ter uma opinião, tu pode ter outra, a gente compartilha, e aí a gente avança e vê como que a gente faz, só que infelizmente a gente está num momento delicado às vezes de fazer isso, né, Eliane? Um momento de muita polarização, extremismo, uma série de coisas que vem aí, que é desafio, assim, às vezes eu fico pensando, vou falar uma coisa em aula, eu tenho que me segurar, assim, meu Deus, se eu falar isso, daqui a pouco eu vou abrir uma discussão que hoje eu não tô afim. Para conversar, né? Obviamente, eu sempre brinco, acho que nós, como docentes, né, vai trabalhar em sala de aula, sempre tem que ser um espaço aberto para que as pessoas compartilhem, mas tem assuntos que a gente tem que proibir, porque senão, quando vê, descamba para um outro olhar, assim, né? Mas eu acho que, assim, as conversas são muito importantes, a gente ouvir, né, a gente entender o ponto de vista do outro, a gente fala tanto da tal da empatia, né? Mas aí temos um objetivo comum, temos um propósito comum, qual é que é o papel desses atores e como que a gente se organiza para conseguir avançar nesse sentido. Eu acho que por aí, né? Mas é complexo, é pergunta de milhões essa tua aí, tá? É verdade, é verdade. Vanessa, olha só, a gente já está aqui indo para os finalmente da entrevista, né? Porque passa muito rápido, eu sempre digo, né? É uma loucura, né? Começa a conversar aqui, conversa boa, pessoas interessantes, né? Não tem como, né? Não passar rápido. E eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que querem se aventurar, que eu sempre digo, né? É uma aventura empreender hoje no Brasil, né? Então, assim, deixar uma mensagem, um livro, um filme, tudo que vem aí na tua mente agora para compartilhar com quem está nos assistindo. Vamos lá, então. Bom, eu confesso que, assim, professor, a gente lê muito, né? E lê muito livro técnico, né? Mas eu, para entrar nesse universo de impacto, a professora até separou o livro, nada como, né? Quem quer entrar no universo de impacto, tem esse livro aqui, gente, que é um livro que eu estou lendo agora, inclusive, A Era do Impacto, do James Marince, é fundador do Instituto Legado, né, que é, então, um instituto bem bacana aí, que trabalha com empreendedorismo social, eles são lá de Curitiba, né, e ele faz um resgate, assim, o James, ele também, como a gente é pesquisador, é professor, né, então quem quer adentrar nesse universo do impacto, né, esse aqui é uma recomendação, ó, fazendo jabá quase aqui, ó, com o livro, ó, né, A Era do Impacto, né, do James Marince. E para quem quer trabalhar, tá começando a organizar as ideias, é aquilo que a gente falou, né, Eliane, tem que testar sem medo de errar para aprender. E aí tem esse livro aqui, ó,
Testing Business Idea, né? Testando ideias de negócio, embora o título seja em inglês, né? Ele já está em português. Esse aqui é o último livro do Alexander Osterwalder, que é o autor aí do Canvas do modelo de negócio, né, gente? Dessa ferramenta que a gente utiliza muito. Esse aqui é o terceiro, né? Eu acho que ele está bem fresco aqui, deixa eu até ver o ano aqui dele, ó. 2020, né? Então é um livro bem recente. E aqui é um esforço de um professor também de traduzir metodologia científica, se a gente for pensar, para testes e experimentos que a gente pode fazer na nossa empresa, no nosso negócio, no nosso projeto. Então, aqui ele dá passo a passo, ele sugere, né? Então, para quem não sabe muito por onde começar esses testes, e aí a gente não está falando só de negócios startup, né, Eliane, mas qualquer negócio que queira pensar. Eu brinco, né? Ontem eu estava gravando também com uns empreendedores que foram meus alunos, uns queridos, que eles têm um bar, né? Eles são da área da gastronomia, eles têm um bar com comida e bebida, drinks autorais, né? Aqui em Porto Alegre, né? E eles testam o tempo todo. E aí a gente acha que testar é só para startup. Não, ele testa um cardápio, ele anuncia nas redes sociais e tu vai lá no fim de semana para ver, e aí gostou, não gostou, e aí entra por cardápio, não entra, né? Então, assim, negócios mais tradicionais também podem e devem testar, né? Antes de fato colocar em produção, gastar muito, investir muito, né? Então, acho que é um livro super rico, muito didático para quem quer adentrar nesse universo. E aí, chegando para quem gosta do audiovisual, né? Quem gosta dessa parte mais de vídeo, né? Tem 2 séries de gigantes, assim, da tecnologia para a gente conhecer um pouquinho mais, né? O que vem desse universo aí das startups também, que estão na Netflix, né? O Código Bill Gates é uma série super curtinha, de 3 episódios, que mostra um pouco aí do Bill Gates, já agora que ele já está fora da Microsoft, né? Mas dos problemas mundiais que ele quer ajudar a resolver. Então, é bem interessante, né? Que a gente pode conhecer um pouquinho desse empreendedor e esse olhar, assim, né? Dele sobre isso, assim. Eu sou super fã, né? Eu não posso falar muito, assim, porque eu adoro Microsoft, né? Então, o pessoal me julga azar, não tem problema nenhum. Tem os que gostam de Jobs, né? Cada um com o seu, né? Cada um com os seus, é isso aí. Com o seu empreendedor tecnológico, né? E eu, como sou muito da música, e o Spotify, para mim, foi uma revolução. A série que conta um pouco a história, né? Que é uma série que mescla fatos reais, mas também tem um pouco, né, de roteiro ali. É o Som na Caixa, Som na Faixa, pessoa falando errado aqui o nome, que também tá da Netflix e conta a história de desenvolvimento da Netflix não, do Spotify, né? Que é aí né, a nossa plataforma de ouvir música, etc, tá? E, por fim, aí para a gente trazer o impacto, né? Claro que lá no do Bill Gates vocês já conseguem ver um pouco, né, dessa questão aí dos problemas. O documentário, né, Quem se Importa, da Mara Mourão, né? É lindo, maravilhoso, que traz a história de muitos empreendedores sociais no mundo todo, né? Então, é um documentário para quem quer começar a adentrar aí nesse universo de empreendedorismo social, pode ser bacana também. Maravilhoso, super dica que é para quem está aqui com a gente, né, da Vanessa, sobre empreendedorismo, né? Quem gosta, segue aqui, lê mais, né? E também, Vanessa, eu queria te perguntar, se as pessoas quiserem falar mais contigo, quiser saber mais sobre a Viga, como é que faz? Então, vamos lá. Eu acho que vocês podem nos chamar nas redes sociais, né? O Vigas tem 2 Gs, gente, dobrado ali, pela questão da marca também, né? A gente brinca que o outro G é G de gente, né? Porque Vigas são as iniciais das sócias todas, né, gente, que compôs aí o Vigas, né? Então, vocês podem buscar no Instagram ou no LinkedIn, né? Vigas com 2 Gs Collab, e aí vocês vão encontrar, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, pode nos chamar pelo direct ali, pode acompanhar, a gente tem trabalhado algumas frentes educativas mesmo, né, de disseminar alguns conhecimentos e alguns conteúdos nessa área de empreendedorismo com impacto positivo aí, né, no Instagram e no LinkedIn, então fiquem bem à vontade aí para nos acompanhar, vai ser um gosto, né, receber vocês lá e trocar e conversar, né, e tem o meu pessoal também, que é V Batiste, né, assim como está aqui, que vocês podem me seguir lá também, dar um oi, te assistir lá no programa da Eliane, né, vai ser muito bacana trocar e conversar com vocês também. Maravilhoso, maravilhoso. Vanessa, eu te agradeço aí de montão, né? Tu compartilhar aí tanta experiência, né? Tantas coisas legais, né? Essa visão de academia, a visão do mercado, né? Que é tão importante para a gente construir
as nossas decisões, para a tomada das decisões de todos os empreendedores, né? E também das pessoas que querem evoluir na vida, né? Eu sempre digo, né? A gente está aqui nesse mundo, né? Para aprender, para escutar coisas novas, né? Tem sempre um jeito diferente de fazer as coisas, e é por isso que a gente está aqui com o programa As Pessoas Inspiram. Agradeço quem está nos assistindo também, e até semana que vem com mais o programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada.